Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal e isso aqui é Flamengo, ó, nosso amor, nossa paixão. Te amo, Flamengo. Galera, hoje eu vou trazer um corte aqui do troca de passe, galera, muito legal, galera. E no final desse vídeo eu vou trazer para vocês aí a provável escalação do Mengão. Então, galera, assista o vídeo até o final para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mais querido, galera. E antes de mais nada, antes de colocar o vídeo aqui para rolar o corte, eu quero pedir a vocês para se inscrever no canal, deixar o like, acionar o sino da notificação. Por quê, galera? Porque o seu like é muito importante para ajudar a gente a crescer e a sua inscrição também. Então se inscreva, porque eu vejo que tem muita gente que assiste o nosso conteúdo, mas não se inscreve no canal. Então se inscreva no canal e deixa o like. Sem mais falar aí, blá, 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 e vamos pro vídeo! GE. Globo anuncia que deve ter titulares. Deve ter, porque ontem a gente conversando aqui, né? Eles mandaram 9 atletas já lá para altitude, para ficar treinando, e são só meninos. Pois é. Agora, o que não ficou claro para mim ainda, você já tem alguma informação melhor do que a que chegou para a gente na sexta-feira, também conhecida como ontem, no Redação Sport TV? Esse é o time que vai jogar, o Sub-20 que foi para lá? Vai ter uma mistura? Os caras estão indo para se adaptar e entrar durante a partida? Isso não está claro ainda, no máximo, né? Eu acho que não tem informação. Temos essa informação. Por tudo que a gente já viu no futebol, eu não posso ir lá para um jogo de pré-libertadores querer colocar só os meninos. Ah, eles não viveram isso ainda, eles vão lá viver a experiência para ver como que eles reagem. Tá bom, aqui eu já sei o que vai resolver. O Céu me parece não ter muito medo de emplacar as ideias novas dele, não, né? Mas para que eu vou mandar esses caras para lá em Nova? Então, totalmente diferente. Linha de 3... com jogadores que não necessariamente são zagueiros, o Nilton tem feito o Nilton que ele está fazendo essa função, papel central, né? Aí, né? O Danilo está recuperado, ele saiu machucado, né? Então, tem essa dúvida, mas pelo jeito eu acho que ele vai para o jogo. E para um jogo, para um confronto desse contra o Flamengo, eu acho que está certo ele, né? De colocar, enfrentar. Não é questão de ser eliminado ou não, mas você vai jogar em casa, você não precisa viajar, tá aqui no Rio, independente de você ser mandante ou não. Depois você vai pensar no jogo de lá, sabe? Assim, no jogo de quarta-feira. Então eu acho que faz bem o Botafogo, porque o Botafogo ele tem gerado dúvida, né? Nessa questão de o que ele produz, o que pode produzir, joga uma parte do jogo bem, outra não. E ao mesmo tempo não está conseguindo também fazer acontecer. Esse último jogo contra o Fluminense foi preocupante. Então jogos desse jeito, decisivos, eu acho que também é importante para você dar uma resposta para você mesmo interno. Não é para a parte externa, né? Para ver o que você vai conseguir fazer para a temporada, né? Exatamente, porque é um time ainda em processo de formação, um treinador que chegou há pouco tempo, que ainda aos poucos vai conhecendo o seu elenco. Tem jogadores novos chegando, alguns que já estavam há algum tempo, mas não podiam jogar. E ao mesmo tempo, já quinta-feira, quarta-feira, no meio da semana, ele tem um jogo decisivo de Libertadores, né? De mata-mata. Menos mal que é o primeiro lá, né? É o primeiro para depois voltar. Então, acho que além da questão de ser um clássico, né? Curioso em relação a esse clássico de amanhã é que os dois vêm de jogos em que atuaram mal pelo Campeonato Brasileiro, só que o Flamengo venceu. Jogou mal, foi criticado, mas ganhou. O Botafogo jogou mal e perdeu. Clássico para o Fluminense. Um a mais durante parte do segundo tempo. Praticamente né? É o segundo tempo quase inteiro, né? E o Flamengo tem mudado bastante a escalação. Parece que o Everton Araújo vem ganhando espaço, até pela questão física, né? Porque nesse processo todo aqui de como o Flamengo se classificou, que eu descrevi, o Felipe Luiz precisou antecipar o começo do trabalho em campo do elenco principal. E hoje, por exemplo, ele não tem o Jorginho, que ficou fora do Brasileiro porque foi expulso, mas também está com um problema de lesão. Luiz Araújo tem sido poupado. Jogadores que não têm feito um jogo inteiro, o caso do Pedro. O Arrascaeta até jogou mais, né? Contra o Vitória, ficou bastante tempo. Tem uma questão também do Flamengo, que é importantíssima, é o Paquetá começar a se encontrar, que ainda não aconteceu. Contra o Vitória foi mal, foi substituído por 10 minutos. Claro, ele vai ser titular, mas... E é normal, acho que ele acabou de chegar, não de uma hora para outra que o cara vai chegar e arrebentar, tá entrosado e tal. Tem jogador que entrosa mais rápido, tem outros que não. Mas é óbvio que é uma preocupação, imagino eu, do Felipe Luiz, porque
por mais que seja normal que o cara demore a se encontrar dentro de um time, a cobrança em cima dele vai ser sempre muito grande. Como é em cima do Flamengo, não é? É que, na verdade, preocupou muito essa questão da tabela do estadual para o Flamengo, que é compreensível, né, porque começou com os meninos, só que perdeu 3 jogos importantes em sequência, né? E clássico, e veio terminar... no Brasileiro, Supercopa... normal que pesou. Porém, a gente tem que entender que não é fácil para o time que teve a temporada o ano passado do jeito que foi, já começar depois de 15 dias, 20 dias mais ou menos, de todas essas conquistas, você já está no seu melhor. E não é que o Flamengo jogou todos esses jogos muito ruim ou muito mal. É lógico, ele perdeu e tudo, acabou fazendo parte. Só que a exigência desse Flamengo ela é muito grande, né? Então todo mundo espera muito, mas esse time ainda não estava totalmente preparado para esses jogos, né? E acho que o que vocês disseram agora talvez se combine um pouco, porque vamos imaginar outro cenário aqui. O Paquetá chega no Flamengo no meio do ano passado, com o trabalho do Felipe Luiz implementado. Talvez a adaptação dele fosse até muito rápida, porque é um time que já está, né, todo ajustadinho, é o tempo de entender como é que foi. É assim, então, beleza. Agora não, agora está todo mundo naquele processo de recuperar as ideias de jogo do ano passado, com a escalação mexendo muito, rodando. E ele chegar num time, você falou bem, num time funcionando bem, ele vai se encaixar. Chegar num time que não está funcionando tão bem, ele já chega com essa expectativa que parece que ele tem que chegar fazendo tudo aquilo. Aí perde o gol contra o Corinthians, parece que todo mundo condena, né? Já fica com essa marca, com essa chancela. E aí a ideia realmente, pelo jeito, é ele jogar do lado direito, vindo, né? É o que a princípio tem. E vão ter alguns jogos, pode ser que ele coloque ele de segundo homem. Daí ele vai deixar de jogar o Saúl se não joga o Jorginho. Isso que a gente vai acabar vendo de acordo com aquilo que o campo vai estar dizendo, né? E a gente vai aos pouquinhos entendendo também se o Felipe Luiz quer continuar esse giro de jogadores. De início eu acho que sim ainda. Ou se é só uma questão de começo de temporada. De início só assim, porque se você for olhar alguns números do Flamengo, do ano passado e para esse, nesses jogos eles rodaram até mais, jogando, dizendo, né? Então não foi a questão de apenas a parte física, atrapalha, mas só que você reconectar a parte sua mental, emocional para um nível de competição que já foi exigido nesse começo, que é o mais difícil. E é isso eu acredito que o Flamengo vai ficar. Os adversários não estão torcendo para isso. E a gente estava falando agora de elenco do Vasco, né? E quando os nossos amigos lá na cabine citaram esse tema, né? Eu lembrei que ele tem sido muito recorrente, né? O Abel participou 2 vezes do Redação comigo e certamente isso apareceu. Aqui no Troca também a gente tem falado, para a temporada do futebol brasileiro, desgastante como é importante você ter um elenco que permita mexer no time sem sentir demais. Perfeito. Né? Sem não dá para você depender de 12, 13 jogadores só, não dá. E no Rio tem um bom exemplo disso, que é o Fluminense. O Fluminense pode não ter os melhores jogadores, até do Rio de Janeiro. Bom, aqui tem o Flamengo, né? Então essa comparação. Agora, o Fluminense, quando mexe no time... Ele conseguiu equilibrar bem, né? Ele criou alternativas de um nível muito bom. Só que ele já veio mantendo um nível, aí que está o detalhe. Eles vieram super bem e começaram bem assimilada. Tudo, e voltaram com isso. Você percebe realmente que eles estão numa vibe de time competidor mesmo e vai dar trabalho. Um negócio que é muito difícil, por mais que você tenha um grande elenco, como tem o Flamengo, por exemplo, que a gente está conversando aqui. Ele fez um jogo na terça-feira, que ele ganhou, jogou mal e é muito cobrado por isso. Perfeito. Aí amanhã ele tem um clássico, que ele não pode jogar mal, que ele não pode perder, porque vai ser corneta para cima. E aí, no meio de semana, ele tem um jogo decisivo de Recopa. Já perdeu a Supercopa para o Corinthians. Tudo isso no início de temporada, e que tem vários jogadores ainda que não estão na sua melhor forma física, tem jogador novo chegando. Eu estou falando do Flamengo, mas a gente pode mudar isso para qualquer time. Podemos falar do Botafogo, a mesma coisa. Mas Botafogo criou também é normal, né? A gente sempre fala, não podemos criticar e querer condenar um time nos primeiros jogos porque jogou muito mal, também não podemos endeusar. Só que aquele 4-0 do Botafogo para cima do Cruzeiro deu uma impressão, na minha cabeça, falei, nossa... É porque ali foi o melhor jogo deles, naturalmente. Só que não vai ser sempre assim.
É difícil Não tem manter. como. Não é toda hora que você vai conseguir aquilo. Começo de Ainda mais no temporada. início de temporada. Eu me lembro de ter até escrito na coluna do Globo. O Botafogo parece já ter assimilado ideias do Anselmi, que são ideias diferentes, e o Tite ainda não assimilou as ideias do Cruzeiro. Hoje, talvez a gente já... Né? E Tá hoje ele, vendo o fez Cruzeiro hoje ele fez até classificado, uma escalação diferente, colocando o Gerson aberto pela esquerda. E aí você vê que já começa a pensar algumas situações. Coisas mudam rapidamente. No futebol e no começo da temporada, mais ainda, né? Hora do intervalo. Então, galera, vou falar para vocês a provável escalação, mas lembrando que Jorginho está fora, tá? Jorginho tá machucado, ele tá fora desse jogo contra o Botafogo, tá? E a provável escalação é essa aqui, eu tô vendo aqui no Bola VIP, tá? Que aqui, ó, vou mostrar para vocês, não sei se dá para vocês ver aqui, ó. A gente vai ver aqui a provável escalação: Rossi no gol, Royal, Léo Ortiz, tá? Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Everton, Araújo, Arrascaeta, Carrascal e Pedro, tá? E lembrando, eu não sei porque, eu vou até dar uma olhada aqui depois aqui, porque o Cebolinha não aparece nem se você viu no vídeo aí, não aparece nem na escalação aí, a provável escalação do troca de passe, e nem aparece na escalação aqui também, seja tanto na GE e aqui no Bola VIP, tá? Não aparece Cebolinha. Não sei porquê, não faço a mínima ideia, eu não sei se ele está machucado, eu já procurei aqui, eu não achei, mas na provável escalação que saiu aí, tá saindo acho que desde quarta-feira aí, que todo mundo fala da provável escalação, Cebolinha não aparece na provável escalação, tá, galera? Temos a volta aí do Luiz Araújo, tá? Provavelmente ele não vai começar de titular, mas eu já venho falando em vários vídeos, eu quero muito que o Cebolinha jogue no Flamengo, jogue de titular no Flamengo, tá? Eu não quero ele mais no banco, quero ele de titular, porque ele tem chute, ele tem drible, chuta muito bem de fora da área, cara, e tem um passe espetacular. E eu queria ele muito de titular, e na ponta lá tem que ser ele. E jogar aí o Felipe Luiz arranja outra posição pro Paquetá, fica no banco, eu não sei o que ele vai fazer, mas o Paquetá ou é no meio ou volante, tá? Porque a gente tem pontas, entendeu? E o ponta titular para mim é Luiz Araújo. Se você concorda comigo, coloca aí nos comentários, tá bom? Coloca aí embaixo no comentário se você concorda que Luiz Araújo tem que ser titular. Eu acho que falta pro Luiz Araújo sequência, tá? Quanto mais sequência ele tiver de titular, mais ele vai arrebentar aí no Mengão, tá? Porque o cara é bom, cara. O cara chuta de fora da área, ele chuta demais pro gol, ele sabe bater bem na bola. Então o Felipe Luiz tem que aproveitar o Luiz Araújo aí, galera. Então, galera, é isso aí. O vídeo vai estar terminando aqui, mas não se esqueça de deixar o like, se inscrever. Tem pessoas que falam, tu é chato, pede, mas eu tenho que pedir, galera, porque tem gente que passa aqui, vê o vídeo e não se inscreve, tá? Às vezes não é porque ela não quer se inscrever, é que ela não faz nem ideia que tem pessoas que são assim, que não sabem, não tem nem ideia que tem que se inscrever no canal para ela poder continuar assistindo. Então, se você puder me ajudar se inscrevendo e deixando o like, eu vou estar de coração, tá? Você vai estar me ajudando muito. E isso aqui é Flamengo, tá? Amor eterno. E tamo junto e até o próximo vídeo.